Olá, cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, ainda comentando o último pedido do Pai Nosso, livrai-nos do mal. O mal na Bíblia tem 21 nomes. Estamos dedicando aos 21 nomes, 21 programas. Até agora, já vimos os seguintes títulos para essa figura sombria: príncipe dos demônios, tentador, mentiroso e pai da mentira, adversário, Beelzebul, Belial, príncipe deste mundo, Deus deste mundo, assassino desde o princípio e dragão. Já vimos 10. Vamos ao 11º, um título que é muito recorrente e que todo mundo vai se lembrar dele: Satanás, ou abreviadamente Satã. Essa palavra, que significa etimologicamente adversário, opositor, aparece, Jesus chama esse inimigo com esse título em Mateus capítulo 4, versículo 10. O contexto é o contexto das tentações. Jesus passou 40 dias no deserto sem comer e sem beber e se aproxima essa figura. E ali, num certo momento, depois da terceira tentação, Jesus o chama assim. Vamos ao texto. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. É verdade que um dos apóstolos foi chamado dessa forma por Jesus. É o contexto do capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus. O mesmo apóstolo que há poucos instantes havia sido chamado de pedra, rocha, Quefas, bem-aventurado és tu, João, Simão, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, etc. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, nesse contexto, em Cesareia de Filipe, começa a dizer que é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado, morra e ao terceiro dia ressuscite. E ele se aproxima de Jesus e diz: não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. E Jesus, percebendo que Pedro ali foi instrumento de Satanás, diz: vá de retro, Satanás, para trás, Satanás, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Ou seja, mesmo sem querer, talvez sem saber, cheio de boa vontade, provavelmente, São Pedro acabou se tornando instrumento de Satã, instrumento do adversário. Acabou sendo tentador, ou pelo menos instrumento de tentação de Satanás. Satanás se utilizou dos lábios de São Pedro, se utilizou da boa intenção de São Pedro. Por isso se diz que de boa intenção o inferno está cheio. Mas a figura mesma de Satanás, do demônio, é aqui qualificada com esse título Satã ou Satanás, adversário. Adversário que nós já vimos, esse título aparece em outra situação. Satã é uma expressão corriqueira no mundo hebraico, exatamente para significar, para denotar e conotar também esse ser espiritual decaído. A fé de Israel a respeito de Satã é a mesma dos cristãos. Espírito puro, criado por Deus, bom, e depois se opôs a Deus. Se tornou adversário de Deus, se tornou opositor de Deus, se tornou inimigo de Deus. Pelo menos 30 vezes essa palavra aparece tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ora, se essa palavra foi utilizada pelo próprio Jesus, sem dúvida alguma é um dos títulos tristes, mas que mais conhecidos para designar aquilo que no Pai Nosso nós chamamos de mal. Portanto, chamar livrai-nos do mal ou livrai-nos de Satanás é a mesma coisa.